Aê! Sim, rapaz. Eu Que beleza, hein? tá me vendo? Tá me ouvindo? Tô, e você? Cara, tô te vendo. Eu sou mais bonito que você, né? Mas paciência. Fazer o quê? Cara, deixa eu dar uma ajeitada aqui. Tá mais. Ah, tá bom, tá bom. Ajeita aí enquanto eu faço aqui a introdução. Fica à Pessoal, vontade, cara. vou chegando. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silva, eu apresento o programa Paiaiana Conectados todos os sábados ao meio-dia na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Nesse período de quarentena, nosso negócio é aqui, produzir conteúdo, podcast, mas você pode acompanhar a gente no Spotify, nas plataformas digitais e no site exclusivo do programa, que é paiaianaconectados.com.br. 30 de maio de 2020, edição de número 66 do Em Olha. Quarentena. Já passaram por aqui 65 ilustres convidados especiais. Hoje não é diferente, é mais um. É um cara mais do que especial. Essa entrevista de hoje só está acontecendo aqui por causa da culpa dele, tá? Depois eu vou explicar por quê. E o meu convidado de hoje é o seguinte, ele é jornalista, historiador de futebol de várzea, com passagens pelos jornais Lance, Metro News, Rádio Jovem Pan AM, trabalhou também na implementação do Museu do Futebol, no site Reclame Aqui, já foi premiado com curta-metragem Contos da Várzea e atualmente está na CNN Brasil, a maior do mundo, agora no Brasil. Isso Jeremias, aí. que honra! Boa, cara, você me conhece melhor do que meus irmãos. Eu esqueci É, o fone, poxa. Peraí que eu esqueci o fone. coloca aí. Eu fiquei tão nervoso para te entrevistar, cara. Entendeu? Para, que é isso, Silvio? Você é meu irmão de casa. É bate-papo de bar aqui, cara. Que é isso. Peraí, Obrigado pelo convite, cara. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado ao pessoal que está chegando aí agora. Sou muito suspeito de falar sobre o Carlos. Acho que para ele é recíproco também. A gente, a gente acabou virando amigo do terrão. A gente virou amigo por celular primeiro. E, cara, não é média não. Para mim também é um puto orgulho, sabe, Carlos, estar aqui participar. Eu vi que passaram grandes nomes pela sua live. A sua dedicação é singular com relação aos seus projetos como comunicador nato que você é. Então, cara, de verdade, assim, de coração, é um baita prazer. Eu vou antecipar para quem está chegando que aqui é o meu quarto. Provavelmente, talvez naquela porta, a qualquer momento, pode aparecer meu filho. Então, que bom. não se preocupem. A gente apresenta o Pedrito para o mundo Isso. aqui. E por falar O Pedro. Falar em Pedrito, como é que tá, cara, a tua vida de pai aí, entendeu? Aí? Cara, tem sido. Quem for pai aí que estiver assistindo e quiser comentar, por favor, é a melhor experiência que acho que um ser humano pode ter na vida. A gente não consegue imaginar o que é até você ser pai, né? Eu tô com meu filho, ele tem 2 anos e meio. Os meus contatos com paternidade era quase zero. Era de ouvir dizer, amigos que são pai, como você, e o seu relacionamento com o seu filho, que é muito próximo, que eu sei que é. Então, mudou minha vida para melhor. Eu acho que é uma coisa que... Duas coisas que me falaram, não sei se você concorda, Carlos, ou se já falaram para você, que você não sabe como você era feliz antes de ter seu filho, você não consegue entender, ué, como é que eu era feliz? Como é que eu conseguia viver e acordar sem a presença do meu filho? E a segunda é que tem aquela parte difícil, né, no começo, pelo menos o pai de primeira viagem, né, todas aquelas dificuldades e dúvidas, e aí me falavam, cara, relaxa que vai melhorar e vai ficar cada vez melhor. E é verdade, assim, apesar de ser só 2 anos e meio, parece que já foi minha vida inteira e cada vez tá melhor. Eu tenho me tornado, né, um ser humano melhor, um homem melhor, um marido melhor, e tenho descoberto a paternidade, sei lá, isso aí eu não posso dizer se eu sou o melhor ou pior, mas eu tô descobrindo, acho que uma deliciosa sensação de paternidade. Tá sendo incrível, cara. Melhor coisa da minha vida.
Eu acho que assim, eu acho que também tem uma coisa assim, quando você é pai, o meu já tá, cara, o meu já passou dos 11 anos, cara, o moleque tá independente, aí fica querendo me ensinar já aqui coisas no computador, entendeu? Olha, cara. Pô, terrível. Então, assim, mas assim, tem uma coisa, Diego, que eu já me perguntei o seguinte, antes de eu ser pai, eu trabalhava de domingo a domingo, então assim, eu tinha uma média de 10, 11 folgas por ano. Nossa. E assim, quando ele nasceu, a parte que você começa a ter aquele contato, querer dividir as coisas, você sai de casa e tudo que você vê, a primeira coisa que você pensa é nele. Se você vai comprar uma coisa, você pensa em levar para ele. Eu acho essa relação sensacional, sensacional, entendeu? Parece que você para de viver para você um pouco, né? Tipo, você vive muito pelo seu filho, assim. O que você faz é por ele. Se você está num trabalho novo, é por ele. Se você conquista algo novo, é por ele. É para que ele se orgulhe de você. É isso mesmo, cara. É sensacional. É forte, é forte, é forte. Sensacional. Gledson Prado, aqui do Paiá, dizendo: agora para essa barba para você ver se você fica menos feio. Você tá me achando bonito, né, Gledson? Eu me conheço, né, seu cabra? Gledson diz aqui: o homem é incansável e de grande competência. Obrigado, cara. Agora tem aqui o José My Trip, é o José Cardoso. José Cardoso é um amigo, um conterrâneo, e ele diz aqui duas feras. Essa Ó, já entrou semana. aí, já passou pela live aí o Renan Fiuza, repórter da CNN. Um abraço, Renan. Ô, É Renan, nóis. que legal, que legal. Eu vou citar aqui uma frase do Zé Cardoso, quando eu fiz a postagem do Diego Vinhas. Aí o Zé Cardoso fez um comentário lá, falou, como foi a expressão que ele usou mesmo, que eu esqueci agora, não. A criação entrevistando o criador. Então, assim, Que é pessoal, eu isso. vou contar aqui a história para o pessoal que Pronto. não conhece aqui, que é o seguinte. Se não fosse o Diego Vinhas, essa entrevista não estaria acontecendo. Uma coisa é você ter o sonho de trabalhar com comunicação, de você fazer comunicação, mas às vezes é necessário que você encontre pessoas maravilhosas, que você esteja na hora certa, no lugar, que você tenha feito contato com hora certa. Esse cara foi o Diego Vinhas, então se eu estou na Rádio Conectados, a culpa é dele. Se qualquer coisa também que sair errado aqui, a culpa é dele, entendeu? Então se fale disso. E como é que se dá Silvão. como é que se dá o contato? Através disso aqui, ó. Deixa eu mostrar primeiro isso aqui, ó. Você que vai estar ao contrário, ó. Caraca, Paiaiá, o tesouro do sertão. Mas isso aqui, tá vendo aqui, pessoal, ó? Puta merda, Carlão. Jornal Metro News, matéria aqui, ó, do Diego Vinhas. Tá vendo, ó? Quando foi isso? Vê a data aí, Silvio. Que data que é? Precisamente uma terça-feira, 18 de agosto de 2015. Pessoal, foi através dessa matéria aqui que esse cabra aqui foi fazer com o time Paiá Futebol Clube. E daí a gente criou essa relação. Então, assim, esse jornal aqui, para mim, é a matéria mais importante que eu já vi no jornal, entendeu? Feito por esse cabra aqui, entendeu? Um grande jornalista, um ser humano assim, incrível. Então, isso aqui vai ficar guardado pro resto da minha vida aqui, né? Então, tudo eu devo a ele sabe disso, dessa gratidão. É uma coisa, cara, que eu aprendi e eu acho que é muito importante para todos nós, é a gratidão, viu, Diego? Acho que a gente tem que ter gratidão. Acho que sem gratidão você não tem uma vida feliz consigo mesmo. Não sei se você vê desse jeito. Eu concordo plenamente. E só para complementar, eu lembro com alguns detalhes, né? O dia que o Silvio me ligou, eu estava como ele mostrou aí, eu trabalhava pelo Metro News. O Metro News era, né, um jornal gratuito na cidade de São Paulo. Ele nasceu junto com o metrô de São Paulo. Uhum. Né? Então é um jornal antigo. E aí a redação fica até hoje em Guarulhos. Era um jornal regional chamado Folha Metropolitana e Metro News. Era a mesma redação. E o Metro News parou de circular recentemente, crise do jornalismo impresso, a questão familiar, política também, talvez tenha tido algum tipo de influência no fim do jornal. Enfim, o fato é que a gente ficou órfão de um jornal muito querido por muitas pessoas que usavam transporte público e também pegavam esse jornal no farol. E, bom, enfim, eu estava numa pauta, estava na rua,
Eu não lembro exatamente a pauta. Eu tava tentando lembrar esses dias, eu tava com dúvida em duas pautas. Ou eu tava num supermercado lá fazendo não sei o quê, ou tava, enfim, perto da polícia. Eu fazia cotidiano, né, como repórter da Folha Metropolitana, do Jornal de Guarulhos. Eu sou de São Paulo, mas eu ia até lá, eu trabalhava lá. Um abraço para todo mundo de Guarulhos aí. E aí, cara, me ligou o Silvio. E normalmente, quando, sim, eu atendo meu celular, né? Às vezes eu tô na pauta, naquele dia eu tava em algum momento esperando, era para ser. Talvez se eu estivesse no meio de uma entrevista eu não ia atender e tal. Aliás, nem sei como é que o Silvio descobriu meu telefone. Estava no jornal meu telefone? Eu deixava meu telefone? Primeiro você estava no jornal, teu contato. Eu peguei. Antes de ligar, eu mandei uma mensagem para você. Eu mandei uma mensagem. Ô, Adilson Bispo, salve Adilson Bispo, um abraço, mano. Satisfação. É nóis, mano. Adilson Bispo do. Fala aí. Não, pode falar, o Bispo, né, que joga aqui na lá no Represa Nova. Represa Nova, isso. Aí eu mandei uma mensagem, falou, falei, uma matéria de futebol de várzea. O não eu já tenho. Vou mandar uma mensagem para esse cara, vai, né, aqui. Aí mandei uma mensagem, ele falou, é um time formado por jogadores de um povoado que tem 600 moradores. Sei que ele não acreditou na hora, entendeu? Aí ele falou, como é que é, assim? Aí eu falei, posso te ligar? Aí liguei para ele, a gente trocou ideia, marcou, não foi, você foi lá no campo, 7 horas da manhã. Eu acho que eu acreditei, porque eu acredito em tudo, Silvio. Eu acredito até que prova o contrário, eu confio muito nas pessoas. Agora, o senhor que não confiou que eu ia lá, eu duvido que você acreditou que eu ia lá. Eu acreditei, confiei que você ia lá. É que eu cheguei no final também, eu sou também o cabeça duro, cheguei no final, né? Do jogo. É assim, eu acreditava que você ia lá, que você tinha confirmado tudo. Eu não acreditei que você tinha acreditado na história que eu tinha te contado. Genial. Por aí. Não, tá bom, não, é justo. Isso eu não acreditei. Diego, segunda-feira, primeiro é dia da imprensa, né? A gente tá falando de jornal. Vamos falar um pouco de ti também. Uma vez eu estava conversando contigo, ele foi almoçar, e aí eu até falei, Diego, você é um cara que é para estar trabalhando numa grande emissora, cara. Até falei, você tem meio que cara da ESPN Brasil, por ligar a esporte aí. E hoje você está numa grande emissora, que é a CNN, uma das maiores do mundo, se não a maior, não sei exatamente. Como é que você chega lá, cara? Conta aí um pouco pra gente essa mudança aí. Cara, foi... Eu acho que para muita gente que chegou para a CNN agora, foi uma grande surpresa, né? Uma grata surpresa. Eu trabalhava antes no site Reclame Aqui. No site Reclame Aqui eu fazia assessoria de imprensa. E eu tinha um relacionamento muito próximo com editores, produtores das TVs, rádio. E eu mandava sempre mensagem para alguns editores que eu tinha um pouco mais de afinidade, enfim. E foi mandando mensagem, sugerindo uma pauta para esse profissional. Ela já tinha saído, ela era da TV Globo, e eu sugeri pauta para ela, para a TV Globo. Eu não sabia que ela tinha saído da TV Globo. E aí eu não sabia se eu dava parabéns porque ela saiu, se eu dava sinto muito. Eu fiquei meio, eu saí da Globo, sabe? Você fica, putz. E agora? Foi mandado embora. E agora? Você não sabe, né? E aí eu descobri que ela tinha ido pra CNN Brasil já bem antes, assim. Já, tipo, quase um ano antes da estreia do canal. Uhum. Então ela é diretora de jornalismo, braço direito ali mesmo da direção, uma das responsáveis por montar a equipe. E aí ela me chamou, tava de férias no Reclame Aqui, por coincidência, né? E para bater um papo. E cara, eu sempre tive a TV com muito... Eu sempre vi a TV como algo que eu nunca fosse atingir mesmo, porque eu nunca trabalhei em TV. Então eu tinha quando eu ia à TV para acompanhar algum entrevistado do Reclame Aqui, ou para alguma outra coisa, que algumas vezes eu fui, muitas vezes, na verdade, eu fui em TV, eu sempre tive como é que eu posso falar? Era tudo muito deslumbrante para mim, sabe? Sim. Parecia um grande parque de diversões. Eu não conseguia, de verdade, assim, me imaginar
que eu ia trabalhar com TV. Falei, cara, não... Ô, Tonhão, um abraço, Tonhão do Paiaiá, um abraço, hein? Esse é genial. E aí eu nunca pensei... Eu nem sei se eu posso ficar interagindo assim, tá, ô Pode, Silvio? fica à Desculpa aí. vontade, Iago. Quem manda aqui nessa live é você. Tô comando. O mestre aqui é você. Então, Para. faz o que você quiser, pô. E aí ela me chamou e deu certo, assim. Ela me chamou para fazer uma coisa que eu nunca fiz, que é ser produtor. Então, era uma função que eu nunca tive o contato de ser produtor. Quando você é repórter de impresso, eu tinha uma coluna na Rádio Jovem Pan, a questão de ser produtor, ela para mim, né? Nunca tinha sido produtor de rádio. Ela é uma grande novidade. Então eu tô desde de janeiro, né? Que a gente já fazia muito piloto, antes da estreia em março. Então 3, 4 meses treinando ainda. Eu acho que tem que ter a humildade de reconhecer que eu ainda estou em treinamento. Apesar de, Diego, você passou em tanto lugar, não sei o quê. Mas, cara, é novo para mim. Eu preciso. Então, bom, só para responder, foi deslumbrante chegar lá. Né? A bandeira CNN é uma coisa que quando você olha pesa nos olhos, né, cara? É um bagulho muito doido, assim. E é inacreditável, assim. Mexeu muito com a minha autoestima profissional estar lá. Mas me assustou, cara. Assim, de verdade. É um susto. Você chega e fala, caraca, eu vou trabalhar com um monte de gente foda. Muitas dessas pessoas já tinham experiência com TV. E você precisa... né, fazer o seu serviço, o seu trabalho aqui. Com uma coisa que para mim era novidade. Então, Silvio, foi bem impactante, assim. Tem sido, né? Eu tenho aprendido dia a dia essa experiência de trabalhar com TV. É um outro mundo, cara. Mas eu tô aprendendo demais, eu tô ainda bem ao lado de muita gente boa lá e gente do bem, né? Acho que a CNN foi muito feliz em montar a equipe de produtores, né? Que eu descobri, eu já tinha essa noção como assessor de imprensa, é o coração de uma TV, né? Sim. A gente vê o repórter, a gente vê o apresentador, mas o coração de uma TV, o que faz a coisa acontecer é a galera da produção, que é quem pesquisa, que é quem marca, que é quem cuida um pouco da equipe de reportagem, no sentido de, falando por mim, né? Quando eu faço uma pauta e o repórter vai pra rua com a minha pauta, eu gosto de ligar, eu gosto de perguntar se o cara tem alguma dúvida, eu gosto de bater um papo. Então você tem esse cuidado, esse carinho com o repórter que vai fazer a pauta que você sugeriu ou que você criou, né? E aí o repórter vai dar toda a cara e todo o formato para aquela história. Mas, cara, tem sido um aprendizado. Acho que é um desafio. Tô em treinamento, é assim que eu considero, né? Eu acho que estou treinando ainda essa função. E tá sendo demais, tá sendo... E bem difícil, bem difícil. É um lugar muito legal de trabalhar. Mas eu acho que... Eu fiquei 6 anos na assessoria, né, cara? Então, assessoria de imprensa... fiquei 6 anos no Reclame Aqui, 2 como assessor de imprensa. Então, uma empresa privada, você trabalhava segunda a sexta, com horário formal, né, das 9 às 6. E eu lembro quando essa diretora me chamou e perguntou para mim se eu estava preparado. E ela perguntou sério, assim, acho que eu não tinha, talvez, a dimensão da seriedade que ela perguntou para mim, né? Tem certeza mesmo que você... Tá, eu falei que eu tava, eu falei, nossa, claro, é o que eu mais quero, tal. Porque eu não sabia como é que era, né? Então você perdeu o final de semana. Tem que dizer que tá, não é? Tem que dizer que tá. Eu acho que eu tava, no fundo, cara, preparado talvez não era... Eu tava com muita vontade, né? Ainda tô. A palavra era... Eu tô com muita vontade de tentar. Acho que é isso. Preparado, a gente... Talvez eu não estivesse. Mas se eu tô lá é porque alguma coisa tem que eu consigo contribuir. Mas esse preparado também não é um pouco no sentido de, você está disposto a encarar um desafio? Não, eu acho assim, tem até Mário Sérgio Cortella sempre cita uma frase que nós não nascemos pronto, né? O que nasce pronto é eletrodoméstico, é fogão, geladeira, que nasce pronto e vai se gastando. E ele diz o seguinte, o ser humano ele nasce não pronto e vai se fazendo.
Então, esse sentido do já estou preparado, necessariamente, não você não está dizendo, oh, não, eu sou o cara, eu sou o fodão, Ah, não. pronto, entendeu? Exato. Não, mas assim, tá disposto a aprender, a encarar um novo desafio, né? Disposto eu sempre tô, cara. Isso aí, eu acho que é uma coisa que eu carrego no meu DNA. De. Não, minha mãe dizia, né? Eu lembro uma vez que, uma passagem, assim, que foi muito marcante para mim. Eu fui fazer uma prova uma vez. Minha mãe, ela era espanhola, então a gente tinha tem um colégio aqui em São Paulo chamado Miguel de Cervantes, que, se eu não me engano, eu posso estar falando uma grande besteira aqui, mas parece que a história era mais ou menos assim. Alguns filhos de espanhóis poderiam É um colégio espanhol. Isso, poderia estudar lá. Fica em frente ali ao Morumbi, na Jorge Saad. Isso, ali pertinho. Não precisava me lembrar que era perto do Morumbi. Não sei por que você lembrou disso. Mas não precisava lembrar. Porque é o seguinte. É pertinho do Cícero Pompeu de Toledo ali. Você lembra do Jô Soares, quando tinha o Bira lá no sexteto? Aí qualquer coisa que perguntava, na Bahia, Bira falava perto de Feira de Santana, porque Feira de Santana, depois de Salvador, é a cidade, né, referência, a maior cidade da Bahia. Morumbi é a maior referência da cidade de São Paulo. Então tudo é perto do Morumbi. Pronto. Então, aí, enfim, aí eu fui fazer uma prova, eu estava no segundo ano resumindo, eu estava no segundo ano do colégio e eu fiz essa prova para passar, para entrar lá, só que eu ia voltar pro primeiro ano do colegial. Então eu ia pro terceiro, se eu passasse eu ia voltar pro primeiro. Então eu estava fazendo a prova com os garotos da oitava série. E nessa fase da sua vida, a diferença de tamanho é muito grande. Os meninos do oitavo e do segundo colegial, hoje não, mas a diferença naquela fase da vida, da adolescência, é muito grande. Então eu lembro que eu entrei, eu era o mais alto de todos os meninos, e aí eu não passei na prova, foi muito difícil fazer aquela prova. Eu não sei, eu estava muito nervoso, eu estudei para uma prova tipo de FUVEST, era uma prova dissertativa, bem simples, cara, que eu quase chorei ali, eu não consegui fazer a prova. E minha mãe, naquele dia que eu saí, ela falou: Diego, você foi muito corajoso. Eu nunca mais esqueci disso, Silvio. Eu acho que uma das virtudes que eu carrego para minha vida inteira é a coragem. Então, quando ela fala, você está preparado para encarar, é a coragem de tentar. É a coragem de estufar o peito e falar, eu vou tentar. Do que não ir. Entendeu? Eu posso me queimar, mas eu vou tentar. Então, ter ido para a CNN foi mais um ato de muita coragem, cara, porque claro, não ter experiência, ficar male-male. Eu fiquei 6 anos no Reclame Aqui, 6 anos um pouco distante do jornalismo, né? Eu não estava na redação. O Reclame Aqui não é uma empresa de jornalismo. Oi, Tatiana, minha irmã tá me mandando um salve. Tô na área, brother, um abraço. Ela mora lá em Palmas. Palmas, Tatiana Vinhas, então bora lá. Tatiana, seu irmão é gente boa, só tem um defeito sério, muito grave, que ele precisa, é corintiano, viu? Entendeu? Pronto. Então é isso, cara. Tem sido um desafio diário. A gente lida com outro tipo de assunto, né? Falei muito sobre esporte durante a minha vida, você sabe. Lá você praticamente não fala disso. Você fala de política, economia e internacional. Eu tenho até uma pergunta nesse sentido, mas responde aqui antes a pergunta do Tonho do Paiaiá. Esse é outro cara que te admira pra caramba, tá? Vinhas, qual a sensação de pautar algo com o que intimamente você não concorda? É horrível, assim. Isso aconteceu uma vez, não foi na CNN. Na CNN isso nunca aconteceu. Mas aconteceu uma vez que eu tive que... Cara, não vou dar nome aos bois, mas eu tive que falar... Tive não, né? Me sugeriram que eu fizesse uma matéria falando mal da Igreja Católica. Mas, assim, existe crítica. Uma crítica. Existe olha que louco isso, cara. Poucas pessoas sabem. Existe um imposto chamado laudêmio. Laudêmio ou laudêmio? Agora eu não lembro se é com M ou com N. Acho que é com M de Maria. Laudêmio. Olha que louco. Já ouviu falar? Não, cara. Não sei desse imposto, não. Esse imposto é um imposto feito lá na época no Império, vitalício,
que ele obriga as pessoas a pagarem imposto quando o imóvel é negociado em terrenos da União, basicamente, e indígenas. Ou seja, boa parte de imóveis na Baixada Santista, poucas pessoas sabem. A Margarete aí, Laudêmio. Obrigado, mano. Laudêmio, obrigado, Margarete. Na hora que você vai vender o imóvel, você paga uma fortuna assim, de imposto por causa desse Laudêmio. E o desgraçado desse imposto é vitalício. Caraca. E ele foi feito pela Igreja Católica também. Então, a Igreja Católica também recebe esse imposto até hoje. Né? Então, a pauta era tentar descobrir o quanto que a Igreja Católica pega com o Laudêmio. Tipo, é impossível fazer esse cálculo, né? Então, foi complicado. Obviamente que a pauta ela saiu, mas ela não saiu como não dá para fazer essa conta. Mas foi horrível. Foi, acho que, a pior experiência. Uma das piores experiências com pautas. Foi bem difícil. Me colocou em xeque a minha moral, a minha reputação. Mas valeu como aprendizado, assim. Então, respondendo a sua pergunta, Tonhão. Cara, se você não concorda, não faça. Não faça porque você não vai conseguir dormir direito na noite seguinte, assim. Agora, Diego, você falou em tá falando em esporte aí. Ela falou, a Margarete, Santana do Parnaíba. Desculpa te cortar. Lá na região de Santana do Parnaíba, Barueri, tinha muita terra indígena. Então, cara, pessoal de Alphaville, tome cuidado. A hora que for vender os seus imóveis, quer dizer, quem for comprar, vai pagar uma fortuna. Agora eu esqueci, quem compra, quem paga. Vai ser uma fortuna de imposto, cara, porque ele é calculado pelo valor do imóvel, um absurdo. Enfim, é isso. Você é um apaixonado por futebol de várzea, pelo campo de várzea, e pelo futebol também profissional, apesar que eu acho que você, pelo que você já me falou, tem uma paixão maior até pelo futebol de várzea, né? Assim, um pesquisador, tirando a paixão pelo Corinthians, né? Mas o importante é ter saúde, faz parte, né? faz parte. Né? Ok. Né? Vai, corintiano, comenta aí, me ajuda aí, os corintianos que estiverem ouvindo aí, assistindo. Diga lá. Tu acompanhava o mundo político? Qual era o teu grau, por exemplo, de leitura sobre esse mundo político? Porque você foi trabalhar, tá numa TV, por exemplo, que a pauta é todos os dias política. Qual é o teu grau? Ou você só se imaginava, por exemplo, um dia trabalhando aí num canal de esporte, alguma coisa? Já se imaginava trabalhando num canal de esporte? Eu me imaginava trabalhando com esporte. Eu acho que assim, o meu contato com política é como qualquer comunicador, né? A gente precisa sempre estar atento mais ou menos em tudo, não tem jeito. Quando você escolhe essa profissão, até você, quando você está, né, como comunicador, né, você automaticamente se vê meio que no dever de saber um pouco de tudo, pelo menos mais ou menos o que está acontecendo no mundo. Sim. Então, esse era meu conhecimento, que na minha opinião era um conhecimento limitado. Eu considerava. Mas eu me imaginava, assim, trabalhando com esporte, assim, a vida inteira. Foi o que eu busquei, foi o que eu tentei fazer durante minha vida inteira. Paralelamente a tudo que eu fiz esporte, né? Eu só parei de fazer futebol amador, por exemplo, eu dei um tempo depois que meu filho nasceu, que eu realmente não conseguia mais, não tinha mais tempo. Não fosse isso, provavelmente até hoje mesmo na CNN Brasil, com certeza eu ia continuar indo para os campos de várzea, fazendo minhas pesquisas, enfim. Mas, de uma certa forma, Silvio, isso eu venho carregando dentro de mim, assim. Então, recentemente eu fiz uma pauta sobre os hospitais de campanha hospital de campanha não, espaços de convivência e isolamento em Paraisópolis. E aí você lembra, né? Quando você vê uma pauta como essa, você já sabe para quem ligar, você já tem os contatos, você já lembra do campo do Palmeirinha, você já começa a fazer uma relação. Eu acho que a várzea, ela sempre vai me ajudar. É um conhecimento que eu adquiri que sempre vai me ajudar na hora que eu mais precisar. Hoje, eu com certeza... Não posso falar com certeza, mas
Eu chego em muito bairro e muito local sem nenhum problema e provavelmente eu conheço algum time de lá que já, inclusive, aconteceu uma vez, cara. Eu fujo do assunto, tá, Silvio? Relaxa, 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 Depois você relaxa. me coloca. Esse aqui é um Aconteceu, bate-papo. aconteceu uma coisa, uma vez eu tava voltando com a minha esposa, minha cunhada, tinha umas pessoas no carro, e aí a gente se perdeu lá, a gente pegou o rodoanel, sei lá, a gente... Opa! Op, 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 op. Roubaram o celular dele. Passou um corintiano e roubou o celular dele. Olha, a gente se perdeu. E aí, cara, tava rolando uma festa de um time chamado Cruz Azul, lá na Zona Leste, na Penha. E aí, cara, eu tava perdido, assim, tava muito perdido mesmo. Celular acabou a bateria, não tinha Waze, não tinha nada. Parei o carro, fui lá, perguntei, falei, rapaziada, você sabe onde eu tô aqui? Porra, Diego, entra aí e tal, sua família pode entrar. Tava rolando, acho que, Exalta Samba, tipo, um puta grupo de samba tava rolando lá. E eu, não, eu vou embora, vou embora. Quer dizer, eu conheci o cara quase me segurou na festa, quase me obrigou a entrar, né? O cara ficou super feliz de me ver, uma visita inusitada, né? Eu tava perdido ali, ninguém sabia. Ô, esse aqui é o Diego, tá? Eu falei, não, tal. Não, aí eu falei meio que, fiquei com vergonha, né, de falar, né? Porra, que mané, né, velho? O cara tá perdido, né, velho? Porra, agora eu preciso bancar de malandro, né? Eu cheguei no ouvido e falei, mano, seguinte, eu tô com a minha família aí e tal, tem como você me ajudar? Acabou a bateria do meu celular sem o Waze. Ah, beleza. Aí foi lá na porta da sede do time, ó, sai por ali, meio disfarçado, e eu fui embora. Agora, se ele falou pro pessoal depois, porra, o cara Mamané se perdeu, eu não sei, tomara que não. Mas assim, tipo, a Varsa me abriu portas pra situações como essa, assim, é meio bizarro isso. Tony do Paiá disse aqui, ó, na parte histórica de Salvador ainda há essa cobrança. Que ele o Laudêmio. O Laudêmio. Salvador é uma cidade muito católica, muita igreja lá, então deve ter, o litoral também deve ter muito isso. Você conhece a Bahia? Cara, eu não conheço nenhuma cidade do Nordeste, nem Paiaiá. Eu já convidei, né, pra ir, então... Mais de uma vez. O convite tá feito, entendeu? O Tony do Paiá, que tem lá alguns milhares de hectares de fazenda também, mata até um boi se você for lá. Você não é vegetariano, não, né? Não, mano, pode mandar umas carnes vermelhas aí que eu mando pra dentro. Não, mas ele falou que mata o boi lá, você tem que ir lá pra fazer o churrasco. Vou. Porque lá é o seguinte, Diego, lá não tem essa vamos fazer um churrasco. Quando uma pessoa te chama pra fazer um churrasco lá, não tem essa, vai lá comprar 5 quilos. Os caras matam um carneiro, matam um boi, é assim, entendeu? Pô, não é, Tonho? Caraca. Cara, o negócio lá é desse cara, jeito. Não vai no mercado, comprar uma saturada, nada disso, né? Não, e a carne é fresca, né, entendeu? Então, assim, a coisa lá é boa mesmo. Ô, Diego, fala olhando aí desse lado do jornalismo, então, como eu disse, dia 1º é o dia da imprensa. Eu vou entrevistar também um grande jornalista, o Eduardo Ribeiro, jornalista e companhia. Legal. Tem um grande, a gente vai falar disso aí. Qual é a tua visão do jornalismo? Está sendo muito massacrado? Você tem uma opinião formada a respeito do atual momento da imprensa e do jornalismo? A imprensa vive... eu acho que o grande desafio da imprensa, desde o surgimento das redes sociais, é o combate à fake news. É isso. A gente, como jornalista, a gente chega a discutir com o familiar, porque você vê o quão fácil é você disseminar uma notícia falsa. Eu acho que o grande... E assim, a gente como comunicador, você, Silvio, a gente é responsável por se a gente deixar passar uma fake news, você é responsável por isso. Então, toda vez que alguém me fala, toda vez que alguém me manda, toda vez que chega em grupo, eu me sinto na responsabilidade de ser o cara chato que vai lá, dou um simples Google, às vezes, e descubro que aquilo é ou não verdade. Eu acho que o grande momento do jornalismo é combater essa desgraça que é a fake news. Então, a gente tem aí muito jornalista sendo vítima disso, acabam divulgando notícias falsas. Eu acho que é um defeito, é um vacilo muito grande. Eu acho que o jornalismo tem que ter uma responsabilidade grande com as questões políticas. A gente está... Eu acho que ainda não está como tem que ser. No geral, tá, Silvio? Não estou falando de nenhuma emissora. Sim. A gente tem que ser um pouco mais forte.
A gente está... Acho que tomar partido você pode, obviamente, não tem problema nenhum, mas eu acho que é pouco para a força que a imprensa tem. Tem um filme, né, você já deve conhecer, que chama Quarto Poder, né? Sim, sim. Que fala do poder da imprensa. Legislativo, executivo e a imprensa como quarto poder. E eu acho que a gente tem que ter o quarto poder, a gente está perdido nesse sentido, na minha opinião. Acho que a gente tem que ser mais forte, mais poderoso e fazer um jornalismo mais de transformação. Eu acho que o jornalismo só de informação é ok, é o básico. Eu acho que é o que a gente tem que fazer como natureza, mas eu acredito que a gente precisa cada vez mais fazer um jornalismo de transformação. E jornalismo de transformação não significa ser um jornalismo de opinião, de combate, enfim, de dividir duas pessoas, ser um jornalismo que irrita a quem não concorda, mas não ser combativo apenas, mas ser realmente transformador. Acho que a gente precisa fazer um jornalismo mais transformador, que faça com que as pessoas se desarmem mais. As pessoas estão muito armadas, na minha opinião. Sobretudo e praticamente apenas por conta das questões políticas. Assim, tá meio ridículo, meio patético, vergonhoso. Muito polarizado. E o que você vê, Silvio, como eu falei, você perguntou, né? Eu não tenho nenhum conhecimento grandíssimo de política, mas é tão vergonhoso ver a postura da população com relação a essa polarização, dá bastante vergonha alheia mesmo, sabe? Do tipo, não existe o debate, não existe a troca. É uma discussão de duas opiniões sem base de nada. Você vê que são discussões pobres e o único objetivo é derrubar o outro, assim. Não existe um bate-papo. Então, enquanto comunicador jornalista, eu acho que o papel da imprensa é transformar isso. É trazer o público e o povo para junto, para se unirem mais, sabe? Cara, é a gente com a gente. A gente não pode ficar se degladiando aqui. É a gente contra o poder. A gente tem que cobrar o poder. É que é impressionante. Assim, acho que a eleição de 2014 veio para realmente dar um soco no fígado de todo brasileiro. De lá para cá, a gente está sendo meio vergonhoso. Então, como jornalista, eu acho que a gente precisa ter essa responsabilidade. É combater a fake news, que é um câncer no jornalismo. E assim, um câncer que não tem fim, cara. Você não acha que a tendência, por exemplo, com a internet é livre, é democrática para todos os públicos? Eu acho que a fake news, inclusive, ofuscou um pouco a barrigada, né? Falava muito na barrigada, no jornalismo, e aí eu acho que a fake news acabou ofuscando. Só que é um desafio maior, e aí eu acho que para quem está, por exemplo, numa redação, na produção, em checar aquilo ali, porque a tendência é que aumente com o número de pessoas, por exemplo, que só leia a manchete, entendeu? Que não olha, por exemplo, qual é a fonte, qual é o link do site que está vindo aquilo ali. Então, acho que um desafio maior para quem está aí por aí atrás das câmeras, né? Cara, a gente... a CNN, por exemplo, agora voltando a falar deles, são extremamente rígidos quanto a isso. Assim, melhor não dar do que dar errado. Assim, é uma máxima que existe lá dentro e isso é muito forte. E eu vivi um exemplo disso hoje mesmo. Eu pautei uma história aí sobre, enfim, eu queria uns dados sobre tabagismo, né? E eu recebi um release de uma empresa que, dentro desse release, tinha dados do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer Nacional, enfim, que dá números sobre tabagismo. E eu não coloquei os dados, porque não veio da fonte oficial. Então, assim, isso é básico do básico. Estou falando aqui, é básico do básico. Pode ser uma surpresa para algumas pessoas, mas, assim, é básico. Então, a gente tem que ter responsabilidade. A gente manda e-mail e pede para que o Instituto mande os dados que venham deles, né? E aí eu desconsidero esses dados que veio de um release à parte, né? Por exemplo, eu trabalhava no Reclame Aqui, né? Então, eu era assessor de imprensa, então eu produzia os releases e mandava para as redações.
Então, se eu colocasse dados do IBGE, dados do... Por mais que eu tenha checado como jornalista, por mais que eu tenha pego de fontes oficiais, quem recebe esse dado tem que ter a responsabilidade de fazer o mesmo. Ele não sabe quem sou eu, ele não pode confiar em mim. Eu estou vendendo Reclame Aqui. Aí tem dado do BGE, tem dado de desemprego, tem os dados ali, pô, o cara quer vender a pauta, botou muito dado interessante, peraí, vou checar. Aí ele começa a checar. Então, isso é uma responsabilidade básica que todo jornalista e produtor precisa ter. E, assim, é o beabá. Sim. É o beabá, é lidar. Então, essa é uma forma que a gente tem de combater a fake news. Então, por exemplo, a gente recebe muito vídeo, né? A TV é um mundo à parte, assim, uma coisa que eu nunca tinha vivido na minha vida. Olha, aconteceu aqui, sei lá, um exemplo, um fake, olha eu, né, dando um exemplo fake. Fake Manifestação, fake exemplo. Tem a fake news, Diego Vinhas lança. Fake exemplo. Fake exemplo. Quando, tem aqui, tá rolando uma manifestação pró contra Bolsonaro aqui, tô aqui, imagem para você no WhatsApp ou de um produtor tal. Cara, até eu descobrir que aquilo é verdadeiro, eu não posso soltar. Então a máxima nossa é, se, um exemplo, a Globo News, né, uma concorrente direta da CNN Brasil, se eles derem e a gente não, tudo bem, contanto que a gente não conseguiu checar. Se a gente não conseguiu checar, a gente não conseguiu ter a certeza de que aquilo era verdadeiro, a gente não solta, e se a concorrência der, tudo bem. É um consenso que existe lá dentro, muito claro, de que a notícia tem que ser divulgada. Ela só é divulgada. Tem que ser checada. Tony do Paiá disse que o Silvio é sempre grandioso, aplicando progressões geométricas. É verdade, viu, Tony? Depois ele disse aqui, jornalista divulgar notícia falsa é o mesmo que médico prescrever creme vaginal para sexo masculino, né? Genial, tá vendo? Por isso que o Tonho é um gênio, cara. Puta que pariu, velho. É isso aí, Tonho. E assim, Tonho, além de ter essa genialidade, ele escreve cada coisa, cara. Ele tem coisas escritas que poderia publicar aí uns 150 livros, um por ano, entendeu? Tranquilo, se tornaria best-seller, entendeu? Bom, a biblioteca já tem, né? A maior biblioteca já tem. A biblioteca está com 130 mil. Se ele publicasse os livros, fruto do que ele já escreveu, estaria aí com 140 mil aí. Aí, Tonho, fica a dica aí. Ô, Diego, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Qual é a matéria que já saiu, assim, que você não pautou e você gostaria de ter pautado? Pode falar a nível mundial. Tá. Cara, eu acho que eu gosto muito de história humana, né? Então, acho que grandes reportagens, quando a gente viu grandes reportagens de repercutindo grandes acontecimentos, mais do que grandes acontecimentos, então vamos pegar grandes acontecimentos, as guerras, World Trade Center, Direta Já, nananã. Eu gostaria de ter feito as matérias falando com os principais personagens dessas histórias, sabe? Eu gostaria de passar um dia, sei lá, com o Enfio, para que ele me contasse tudo, assim, fazer uma reportagem sobre o dia a dia dele, a rotina. Eu gostaria de ter feito as matérias especiais dos campeões de Copa do Mundo, que já saíram milhares dessas matérias por aí. Recentemente, uma amiga nossa lá da CNN entrevistou o Pelé, né, para uma matéria exclusiva, uma entrevista exclusiva que a CNN soltou recentemente. Eu adoraria ter feito isso, porque eu nunca conheci o Pelé pessoalmente. Vai ser um hiato aí na minha carreira. Infelizmente, quando a gente não tiver mais o Pelé entre a gente, eu nunca ter tido nem conhecido ele pessoalmente. Deixa eu ver o que mais. Cara, eu acho que os grandes momentos políticos também. Tem um documentário da Petra aí sobre o PT, que não sei se você chegou a assistir. Democracia em Vertigem, né?
Isso. Eu gostaria de estar ali, né? De ter aqueles bastidores. Aqueles bastidores são muito ricos, né? Sim, sim. Isso independentemente do partido. Claro. Quando você... Para quem assistiu esse documentário, você começa a questionar, fala, caraca, que acesso, né? Que ela teve a todo aquele acontecimento político que ela presenciou, né? Na frente Sim, dos olhos dela sim, ali. Na sim. frente da câmera dela. Eu adoraria ter tido esse tipo de experiência. Entre várias outras, cara. Cara, uma coisa que eu queria muito ter feito é ter sido o Drauzio Varela no Carandiru, bicho. Aquilo Puta ali, que eu acho, pariu. aquilo ali eu acho que é um marco, né? Aquilo. Cara, você imagina que histórias que o Drauzio guarda na lembrança dele, que lições que ele guarda na lembrança dele. Por outro lado, o Silvão, eu acho que eu descontei essa vontade na várzea, velho, porque o que eu conheci de histórias de gente, de pessoas, de ser humano na várzea, eu olho para trás e você fala, cara, qual a matéria que você gostaria de ter feito que você não fez? São essas. Mas eu fiz tanta na várzea que me satisfez, cara. Dá um orgulho tão grande ter conhecido essa galera que parece que compensa todas as que eu não fiz, assim. Você tem Ainda muito. bem que eu tive acesso. Você tem muito eu acho que você deixa muito transparecer muito esse teu lado humano de buscar, por exemplo, coisas que engrandeça, por exemplo, o ser humano. Acho que isso é muito claro em você, entendeu? Eu não sei explicar. Acho que assim, parece que o tempo todo, Silvio, eu tenho buscado, sem querer, né, inconscientemente, bons exemplos para minha vida, assim. E aí eu uso a desculpa de ser jornalista só para poder conhecer essas pessoas, Conhecer. botar o microfone na frente delas para que elas se abram e eu escute o que, na verdade, eu quero ouvir. Então, isso é nato. E na CNN agora eu estou produzindo um programa chamado Todos Juntos, vai ter um tempo, né, ele vai durar durante a pandemia, a quarentena. Uma E, temporada. e a minha responsabilidade é essa, ir atrás de boas histórias no meio da pandemia. Então, também, estou descontando nesse programa toda a minha vontade de conhecer pessoas, né? E apesar de não ser o repórter, apesar de não ir até esses locais, que eu adoraria poder ir, às vezes você não consegue por logística e tal, você acaba produzindo da redação mesmo, eu escuto todo mundo, eu conheço a história de todo mundo. E é uma delícia, eu já ouvi muitas histórias boas em pouco tempo de casa. E olha, eu já me considero muito privilegiado e satisfeito de ter conhecido algumas histórias que eu ouvi lá na CNN, cara. Eu acho que é isso, eu vou atrás de histórias. Eu sempre tive isso, Silvio. Quando eu escrevia matéria, eu começava contando a história de alguém, dando a idade de alguém, falando, sei lá, Silvio estava andando depressa naquela tarde. Eu gosto disso, é a minha forma de se conectar com a notícia. Né? Às Sim, vezes a informação, e aí isso vai ter ônus e bônus na minha carreira, né? claro. A informação ela é um plano de fundo de uma grande história de vida, para mim. Às vezes tem que ser o contrário, às vezes a notícia é em primeiro lugar, não tem jeito, né? A gente é jornalista, mas não tem jeito, é um vício que eu tenho como comunicador de saber das histórias contadas pelas pessoas, O não só Adil, pelos meus olhos. sim. O Adilson Bispo diz aqui, ó, você deixou sua marca no futebol amador. Sem Adilson, dúvida, concordo é nóis, mano. plenamente. Tônio Paiá Obrigado, velho. diz: o que mais gratifica o jornalista é o furo da notícia ou a matéria integral sobre ela? Cara, acho que de uma certa forma, Tonho, sem ficar em cima do muro, acho que os dois têm um papel, vai ter um papel importante, dependendo do seu time, né? Eu acho que um furo de, sei lá, descobri aqui que vai sair, vamos lá, o impeachment do Bolsonaro, um exemplo que seria um grande furo hoje. Uhum. Vai ser de uma satisfação profissional gigantesca. Agora, estar lá no dia do voto e acompanhar, se por acaso isso acontecesse, vamos imaginar, e ver ele saindo, também seria tão grandioso, né, para você, esse registro. Então, eu acho que os dois. Acho que a resposta é os dois
são muito para mim, tá? Talvez para outros jornalistas prefiram outras coisas, mas para mim acho que as duas são, contanto que a segunda opção seja muito bem contada, né? E obviamente que a primeira seja bem apurada, os dois são tão importantes quanto. Quando o pai disse tem que marcar outra live, essa foi muito pequena. Diego Vinhas tem história demais, viu, Tony Pai? Ó, vou Ué, contar mas uma... Tonhão, relaxa, Tonhão, a gente tem mais 3 horas, cara, relaxa. Ó, Tony, vou contar uma coisa para você. Eu mandei uma mensagem para ele convidando para uma live. Aí ele falou: mas a gente vai falar do quê? Entendeu? Eu falei o seguinte: a gente abre a live e sai falando. Sai falando É sujo, assim que é bom, entendeu? assim que é bom, assim que é bom. Cara, eu acho que quando você tem história para contar, acho que você tem que sem pauta, entendeu? Abre Bora. aí, abre a live e sai rolando. Já que o Bispo falou aí futebol de várzea, o teu site, o Varziapédia, tá no ar? Conta aí um pouco. Ai, gente, Varzapédia. Bom, o Varzapédia é um filho que tá lá, tadinho, né? Tá quietinho lá no canto dele, tá no ar, tá funcionando. E infelizmente não consigo mais atualizá-lo. O Varzapédia, para quem talvez esteja aí assistindo, não saiba, foi um sonho que eu realizei aí para catalogar as histórias dos times de Várzea. Eu fiz o site em 2010. Caraca, velho, faz 10 anos esse ano. 10 anos, Lembra o bicho. mês? Você lembra o mês? Eu acho que foi setembro. Pô, Foi setembro. você tem que fazer uma postagem comemorando 10 Puta anos, que na boa, pariu. viu, Diego? Pra você ver como que eu tô. Que vergonha. Mas a Várzea começou. Meu contato com o Várzea foi na faculdade, né? Um pouquinho antes, de 2006 para 2007. E aí o Varzapédia, ele surgiu assim. Meu primeiro freela na redação do jornal Lance, que foi o segundo maior jornal, né? Foi o segundo maior jornal impresso da América Latina, atrás só do Olé. Eu fui convidado para fazer um freela lá de um projeto chamado Lancipédia, ou Lancipedia, que era um catálogo impresso que eles tinham no Lance, que contavam ali as histórias de jogadores e de clubes e de alguns campeonatos, talvez alguma outra coisa que eu não lembro. E aí eu copiei, né, o nome, Varzapédia, e copiei. Desculpa, voltando. E meu freela era passar o material impresso para o online, porque eles iam começar com o Lancipédia, tipo o Futipédia do Globo.com. Não sei nem se tem ainda. Globoesporte.com pelo menos tinha o Tinha, acho que não tem Futipédia. mais. É. E aí o Lancipédia eu fiquei atualizando por alguns meses. Eu coloquei, eu ajudei a implantar o Lancipédia pro sistema online e servia para o pessoal pesquisar. Eu quero ver aqui quantos jogos contra o Corinthians e São Paulo, quem ganhou mais, aquelas coisas, estatística mesmo, né? E então toda vez que tinha fim de temporada tinha que atualizar o campeão de todos os. Era trabalhoso, mas era muito da hora. Era muito gostoso de fazer. E aí eu não conseguia mais dar conta por alguma coisa, passei para um amigo meu e fiquei com aquele negócio na cabeça. E falei, cara, não existe um site hoje, pelo menos não existia um site hoje, que reunisse e catalogasse a história dos clubes varzianos de São Paulo, pelo menos. Comecei em São Paulo. E aí foi quando eu falei, vou lançar o Várzea, vai, um site de Várzea. Aí veio a ideia de fazer o Varzapédia. E eu sempre quis fazer um site de Várzea. Eu só não sabia se ia ser um site de notícias, se ia ser um site de transmissão, se ia ser um site de histórias, se ia ser um blog. Antes do Varzapédia, eu tinha um blog chamado Contos da Várzea, que era por causa do documentário, o curta-metragem que a gente fez na faculdade. Mas o site nunca tinha tido. Então o Varzapédia foi isso, foi uma inspiração do Lancipédia. Eu copiei o formato, assim, o nome, a ideia de se colocar os clubes, então era o escudo, o nome grande, um breve histórico, a data de fundação, que é importante, a cor do uniforme. Então esse era um formato que eu tinha no Lancipédia. Eu me inspirei, copiei é feio, né? Eu me inspirei no Lancipédia. Ctrl C, Ctrl V. Abraço para É, Pati Viana, lá em Belo Horizonte. opa, um abraço. Varza BH. Aliás, BH tem um futebol de Varza fortíssimo. Eu tive, porra, uma puta honra de conhecer. Antes de ser, não, sempre foi, mas o Breiler,
Breyer, que é jornalista hoje do El País, e ele cobria o futebol de várzea em Belo Horizonte. Quando eu fiz muito futebol de várzea, eu fiz contato com muita gente do Brasil inteiro, e ele era um amigo meu, colega, que a gente trocava coisas sobre várzea, ele me mandava várias coisas de BH, e hoje ele voa ali no El País, e é um prazer ter passado por ele, assim, e sorte de Belo Horizonte ter tido ele como um divulgador de futebol de várzea lá, é fortíssimo. Adilson disse, graças ao seu trabalho, o Represa e muitos outros times estão catalogados no Museu do Futebol. Verdade. Verdade. Pati Lima, boa noite, Carlos e Diego, recíproco. Manda aí um pão de queijo para nós. Manda um pão de queijo pra gente. Gosto muito. O Museu do Futebol, ele o que foi meu trabalho lá no Museu do Futebol? Em 2011 para 12, eu fui convidado a fazer parte um dos primeiros grupos do Centro de Referência do Futebol Brasileiro, o CRFB, que, resumindo, acabou se transformando numa biblioteca física lá no Museu do Futebol, que existe até hoje, e numa biblioteca virtual que você acessa pelo banco de dados do site Museu do Futebol. Então, se você for para o site do Museu do Futebol, você encontra lá o banco de dados, você vai navegar num site super interativo, é um túnel do tempo, que você vê vários clubes ali, e a minha contribuição foi catalogar alguns clubes de várzea de São Paulo. Entre eles, os dois mais antigos da várzea em atividade, até que se prove o contrário, que é o Nacional do Bom Retiro e o Santa Marina, lá da região da Barra Funda, né? Os dois times fundados em 1913, e os dois seguem em atividade. Então, são 2 centenários da várzea em atividade. Então, foi um trabalho delicioso, sem dúvida nenhuma, um dos mais deliciosos trabalhos que eu tive um dos melhores empregos que eu tive na minha vida. Você trabalhar debaixo da arquibancada do Pacaembu, você sair para almoçar na feira e olhar para trás, a Praça Charles Miller. Sensacional. E pensa só, e você trabalhar nesse lugar, e você fazer parte dessa equipe, e de lambuja, nos finais de semana você era obrigado a fazer ter a dura missão de ir para um campo de várzea catalogar um time, que é o que eu mais amava fazer. Então foram meses de muita alegria e satisfação profissional, sim. Diego, obrigado, cabra. Meu respeito, muita admiração por ti. Obrigado por tudo. Deixa eu mostrar uma coisinha aqui antes. Peraí. Ai, Carlão. Olha lá, hein, bicho. Ó, pessoal, isso aqui, ó. Em 2017, eu fui indicado pela PCA ao prêmio Melhores do Rádio como produtor de jornalismo. Isso também eu agradeço ao Diego Vinhas por tudo que fizeste comigo. Obrigado, você merece, Carlos. Obrigado. Você merece, abraço, cara. Viu, velho? Eu que agradeço, mano. Tamo junto, quando precisar é nóis. E vai Corinthians e vai São Paulo. Não, vai só o São Paulo. Corinthians não, entendeu? Valeu, Diego. Grande abraço. Beijo no filhote. Beijo, cara. Aí. Um abraço. Obrigado. Tchau, Sua família também. Até mais. Obrigado a todos aí, gente. Um abraço.